está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Estimados irmãos e irmãs, querida comunidade Paz e Misericórdia, a bondade de Deus e a iniciativa de Deus de estar perto daqueles que Ele ama, daqueles que Ele escolhe, nunca cessa. O grande amor de Deus de cuidar, de querer que os homens façam a sua vontade. O que agrada o coração de Deus é realmente cumprir os seus desígnios, a sua vontade. Mas muitas vezes este homem que é chamado, que é vocacionado para estar perto de Deus, para ser cuidados, para ser amparados, muitas vezes muda o curso das coisas, da vida, e não consegue mais estar perto desse Deus tão maravilhoso de cuidados que o levam, que elevam, que o torna cada vez mais perto de Deus, porque se cria moda, se cria forma, se cria jeito que não agrada mais o coração de Deus. Nós vimos na primeira leitura, criar coisa, inventar ou criar leis, normas, gestos, coisas que não são da vontade de Deus, não agrada a Deus. Ou muitas vezes colocar como se fosse a vontade de Deus. Deus sabe. Deus já deixou tudo estabelecido e a gente só precisa cumprir o nosso culto, a nossa celebração, honrar um Deus maravilhoso que nos dá os mandamentos, os seus ensinamentos, a sua palavra. E a gente precisa somente estar com a alma e o coração aberto ao seu mover e ao seu querer. E Ele vai derramando graças, bênçãos todos os dias. E nós vimos no Salmo também que ele vai falar também desta realidade. Deus, por acaso precisa, dos novilhos, dos bois, das coisas que existem, dos animais, para serem oferecidos em sacrifício, derramar sangue. Deus quer a vida. Deus quer que todas as coisas sejam planificadas no seu amor. E Deus quer salvar aqueles que estão no caminho dos erros. Mas Ele tem a estratégia, Deus tem a sua vontade. E Ele, quando envia os profetas para falar, que os profetas não conseguem mais chegar ao coração dos seus, Ele mesmo vem ao encontro da nossa humanidade, na pessoa de Jesus. E agora, Jesus já está no meio deles, no meio de nós. Jesus já está operando, os sinais já estão acontecendo. E agora essa região dos Gadarenos que hoje Jesus se encontra, região pagã, povos que não conheciam o Deus verdadeiro ou que não cultuavam o Deus verdadeiro. Mas Jesus, Deus quer chegar a todos os povos. E Ele vai naquela região, Ele não teme. E vejam que eles
eram criadores de porcos. Manada de porcos existia naquele lugar. Logo, para o judeu, era rejeitado. Para o judeu, não poderia chegar perto daqueles que eram pecadores, daqueles que eram, digamos assim, levados pelas coisas do mal, possuídos pelo mal, ou impuros, né, a palavra que eles usavam. Então os gadarenos eram rejeitados, e Jesus vai passar exatamente naquele meio, e lá também tinha 2 homens que estavam em cemitério, nos túmulos, viviam ali aprisionados. Cemitério, túmulo é lugar de morte, e vai aquele que é Deus, que vai ao encontro daquele para contradizer aquela realidade de morte, e ali se estabelece que o inimigo recebe, reconhece Jesus. Inclusive ele vai dizer, né, que viestes fazer para nos atormentar antes do tempo. Reconhece, até mesmo mais do que os discípulos, mais do que aqueles que receberam milagres. Os demônios sabem que Deus já está ali, e que o tormento deles agora, né, não cessa mais. Mas eles dizem, antes da hora, o que tu queres nos incomodar? E Jesus, certamente, meus amados, sabe que mesmo não sendo a hora, ele pode realizar, como ele também antecipa, né, pelo milagre lá das bodas de Caná, antes da sua hora, como ele disse para Maria. Mas ele faz o milagre porque é urgente a salvação do ser humano, é urgente que Deus venha libertar os seus das escravidões, que o demônio não tem o poder de dominar a vida das pessoas. Vejam que ele se incomoda com a presença de Jesus, sim, mas nada acontece na vida de uma pessoa, de um ser humano, que não seja com a permissão de Deus. E até mesmo para que o milagre seja maior, para que a graça seja maior e o louvor a Deus seja muito maior, e o mal também pode acontecer na vida de uma pessoa, na vida de uma comunidade, na vida de uma família. Mas tudo em vista de um bem maior, senão Deus não permitiria. E às vezes as pessoas ficam temerosas, com medo do inimigo, das ações dele. Se tu és batizado, se nós somos filhos de Deus, se nós somos consagrados a Deus, meus amados, não devemos temer, porque o mal não toca aqueles que são ungidos por Deus, que são escolhidos por Deus, sem que seja para a glória dele. Vejam que o demônio, até mesmo na linguagem, no conhecimento dos judeus, os porcos eram aquele animal mais imundo, inadmissível de se chegar perto, eram considerados aqueles que eram impuros. Mas nem o demônio tem a ousadia de entrar, de possuir porcos sem a permissão de Deus, sem a permissão de Jesus. Veja que eles imploram, eles suplicam. Se tu vais nos expulsar, manda-nos para esses porcos. Ou seja, sem o querer de Deus, sem o mover de Deus, nada acontece contigo, meu irmão, minha irmã. Nada, nada. O mal não tem vez sobre nós quando nós temos a presença de Deus. Quando nós somos de Deus, quando nós invocamos o nome do Senhor. O mal existe. Jesus não está dizendo que não existe. Veja que aqui ele faz um exorcismo. Ele expulsa, ele tira daqueles homens que estavam possuídos pelos espíritos do mal, pelos demônios que assolavam, que eles se tornavam violentos. Mas ele diz, autoriza, ide para os porcos. Então é a graça de Deus que deve ser a última palavra, né? No inimigo não tem a última palavra, Deus é quem tem, Jesus é que tem a libertação, a cura para todos os males deste mundo. Mas é preciso que a gente reconheça, que a gente se dobre diante de Deus, e que o demônio que está se manifestando hoje aqui se incomoda, né? Que ele vem atormentar, claro, porque o bem incomoda, o bem fala de Deus, vem revelar Deus, vem libertar aqueles que estão escravizados, com certeza. E vejam que aqueles homens que estavam vigiando ali, que viram aqueles porcos que se precipitaram e morreram todos, o que acontece? Eles vão levar a notícia na cidade, logo a cidade toda vem ao encontro de Jesus. E eles vêm fazer o quê? Pedir bênção? Pedir milagres também na vida deles? Claro que não.
porque eles não estavam interessados na vida daqueles dois homens que estavam sendo possuídos todos os dias fazendo mal, que não tinham liberdade, não tinham vida comunitária, não podia estar junto da sua família. Antes era mais importante para aquele povo a criação de porcos, que talvez dava lucro para eles. Muito embora eles não quisessem, né, ser considerados impuros, mas eles não se preocupavam com isso. Jesus, saia daqui, né, afaste-se. Eles não foram pedir bênção, porque o lucro, o dinheiro está acima de qualquer coisa. E para Deus, meus amados, duas pessoas, duas almas que são libertas, vale muito mais do que animais, do que dinheiro, do que qualquer lucro. Salvar uma vida para Jesus é mais importante do que qualquer manada de animais, de porcos. É isso que Deus quer de nós, que nós vejamos a importância de salvar-nos e de salvar a vida do próximo, a vida do outro. Deve ser esta a missão da comunidade Paz e Misericórdia, buscar a salvação para si, com certeza, amar Jesus, servir a Jesus, revelar a misericórdia de Jesus, mas também se preocupar com aqueles que precisam, meus amados. A igreja é aquela que está sempre na defesa da vida. Por isso, neste evangelho de hoje, marca também a importância de reconhecermos que a igreja de Cristo é aquela que é contra a morte de tantas pessoas, que muitas vezes as leis estão aprovando, os nossos governantes aprovam leis para matar as nossas crianças, para o aborto ser legalizado, para que a família seja destruída, matando a família também, com tantas leis e normas diferentes que vão contra os princípios da fé. E Jesus aqui está mostrando, é preciso salvar as vidas, o mundo, os animais, as coisas que existem. Claro, a natureza tem que estar em equilíbrio, nós devemos preservar, mas quando se trata de uma vida, é mais importante resgatar uma vida, salvar uma vida, e assim é o coração de Deus que vai exultar de alegria pelas vidas, pelas almas que são retornadas para Ele. Que nós, meus amados irmãos e irmãs, possamos buscar, deixar que Jesus passe na nossa vida. Jesus venha e expulse de nós, da nossa vida, da nossa família, de tudo aquilo que nós possuímos ou façamos, seja a presença de Jesus. E este incômodo do mundo, né? O que tu tens a ver conosco? Já viestes? O mundo se incomoda, meus amados, com a igreja. O mundo se incomoda com a fé, com o católico. Se incomoda porque vai contra a vontade deles, né? É bom fazer aquilo que eu quero, a minha vontade. E aí o que acontece? Que ameaça é que Deus faz para nós, para a sociedade? Qual é o problema que Deus pode gerar na vida das empresas, na vida dos nossos políticos, na vida das grandes mídias por aí, que são contra Deus, que estabelecem-se hoje muito mais, levantando-se ódio, né, contra a fé, contra Deus, como se fosse o inimigo das pessoas. E ao contrário, Deus, como Jesus, hoje vai passando, libertando, curando, expulsando os demônios. Deus também faz essa mesma atitude hoje na nossa vida, através da nossa fé, através da nossa Eucaristia, da missa que nós celebramos, através da palavra, do testemunho dos cristãos. E hoje muitos são perseguidos, até de morte mesmo. Países, né, que se tornam ateus, que vivem outros conceitos, outros estilos de fé, de religião, não aceitam. Países comunistas não aceitam a fé católica, os cristãos. E nós estamos nessa batalha, meus amados, porque é a ação do demônio, é a ação do inimigo que quer dominar. Como estavam possuídos aqueles homens, tornavam-se violentos. E agora nós precisamos pedir a paz de Deus, a paz na nossa comunidade, a paz nas nossas famílias, deixando que Jesus seja o centro de tudo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.